O Conselho Galáctico, uma das instituições mais influentes da galáxia, estava acostumado a receber transmissões de todas as partes do universo, sejam relatórios de exploradores, atualizações diplomáticas ou mensagens militares. No entanto, quando a transmissão de Vestor Prime chegou até nós, muitos dos membros do Conselho a trataram como apenas mais uma história sobre os humanos, uma das várias narrativas que circulavam. Desde o infame incidente da Terra, era de certa forma uma anedota que se repetia durante jantares diplomáticos, enquanto todos bebiam néctar fermentado, tentando disfarçar o alívio de que sua espécie não fosse a primeira a se deparar com os humanos. Esses relatos sempre foram motivo de risos e desconforto, mas nada além disso. Porém, esta transmissão foi diferente. Quando o comandante Sharavi, um dos guerreiros mais temidos da CBFDFE, iniciou sua mensagem, todos no conselho se calaram para ouvi-lo. Sharavi era uma criatura imponente, com 6 metros de altura, coberto por uma armadura cristalina e dotado de habilidades que faziam dele uma figura respeitada em toda a galáxia. Ele comandava a frota de assalto alfa da CBF, e suas vitórias eram famosas, espalhadas por vários planetas. Contudo, o que ele relatava naquele momento não era apenas mais uma conquista ou batalha, mas algo que abalaria nossa visão sobre o que significava ser uma força militar invencível. Sharavi, cuja voz normalmente ressoava com uma confiança inabalável, começou sua gravação de forma diferente, com um tom que nunca havíamos ouvido antes. O relato começou de maneira formal, com todos os jargões militares que qualquer um de nós poderia esperar. Ele passou pelos detalhes iniciais que se tornaram quase irrelevantes quando começou a descrever o que ocorreu em Vestor Prime. O tom de sua voz, normalmente forte e ressonante, estava agora carregado com algo mais sombrio. Ele hesitou, e em sua voz, mesmo a criatura mais feroz da galáxia podia se perceber uma sensação de algo desconhecido, medo. E isso por si só foi o que mais nos impressionou. Em seguida, Sharavi mencionou, quase em uma tentativa de se recompor: eu vi coisas que irão assombrar minha consciência, até que minha essência se desintegre. Estava claro que ele estava tentando processar o que havia testemunhado, mas também tentava expressar algo que sua própria compreensão militar não conseguia alcançar. Isso fez todos nós nos questionarmos. O que poderia ser tão devastador para uma criatura como Sharavi, que já havia enfrentado horrores em inúmeros mundos e sempre saído vitorioso? A partir desse momento, o relato de Sharavi se tornava cada vez mais perturbador. Ele começou a falar sobre os humanos, não mais como uma raça de conquistadores ou invasores, como muitas vezes a galáxia os via, mas algo completamente diferente. Ele descreveu como os humanos, com seus números inferiores e tecnologia considerada inferior por muitos, não lutavam como qualquer outra espécie da CBF já tinha enfrentado. Até aquele momento, todos sabiam que os humanos eram, de certa forma, uma piada. Eram conhecidos por seu comportamento impulsivo e selvagem, frequentemente arriscado e imprevisível. O famoso exemplo de um humano desafiando uma sala cheia de alienígenas armados, perdendo, mas voltando com ainda mais força. Era uma história que todos conheciam. Mas o que Sharavi estava relatando não era apenas mais uma história sobre uma espécie tola ou desajeitada. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo e complexo. Os humanos não eram apenas uma espécie movida por instintos primitivos, mas de certa forma, era uma força disruptiva que desafiava toda a lógica galáctica. O relato de Sharavi tornava-se cada vez mais incrédulo, à medida que ele explicava como, apesar de estarem em menor número e com poder de fogo inferior, os humanos atacaram com uma intensidade descontrolada, sem seguir os protocolos tradicionais. Eles não estavam ali apenas para vencer, mas para transformar a guerra em algo completamente diferente. E isso fez Sharavi perceber, pela primeira vez, que não estávamos lidando com um inimigo convencional. Esse primeiro bloco estabelece a desconfiança e o medo que Sharavi sente ao se deparar com uma espécie que desafia todas as convenções do que entendemos como luta e sobrevivência no universo. A Humanidade, sob a ótica alienígena, se torna não apenas um pesadelo, mas um fenômeno incompreensível que ameaça alterar todas as regras de combate e estratégia conhecidas. Sharavi, com a voz ainda carregada de incredulidade, continua seu relato. O que ele descreveu a seguir não era apenas um confronto militar,
mas uma exibição de resistência humana que desafiava todas as expectativas. Na verdade, o que aconteceu em Vestor Prime seria mais bem descrito como uma quebra de paradigmas. Uma batalha travada não apenas com armas, mas com uma filosofia de vida completamente diferente daquela que qualquer outra espécie galáctica já conhecia. Quando os humanos apareceram, disse Sharavi, a hesitação ainda perceptível em sua voz. Eles não seguiram o protocolo de guerra que qualquer outra espécie da galáxia seguiria. Não havia declarações formais de guerra, não houve provocações públicas. Eles simplesmente apareceram como se a guerra fosse algo trivial para eles. Sem aviso, sem cerimônia, ao contar sobre o início do conflito, Sharavi mencionou que, ao contrário do que os Arcanianos e outras civilizações fariam, os humanos não se preocuparam em planejar um ataque formal ou buscar uma negociação. Eles chegaram sem qualquer respeito pelas normas militares, o que fez os defensores da CBFD pensarem que eram apenas mais um ataque suprimido com facilidade. Mas ao invés disso, os humanos se apresentaram de forma totalmente inesperada. Os seus navios não eram nada impressionantes, explicou Sharavi, mas os engenheiros humanos, com seu senso de improviso, conseguiram algo extraordinário. Eles haviam modificado suas naves com uma combinação bizarra de componentes. Tudo parecia ter sido montado com fé, fúria e um bom pouco de energia mal aplicada, e foi justamente essa falta de convenção que pegou os defensores de Vestor Prime de surpresa. Os humanos não usaram os sistemas de armas sofisticados que a CBF encontrar. Em vez disso, eles adaptaram tudo o que tinham à sua disposição, com uma estratégia que mesclava a improvisação, criatividade e uma resistência física e psicológica que nenhuma das outras espécies estava preparada para lidar. Eles não atacavam com a precisão e superioridade tecnológica que as outras civilizações estavam acostumadas. Em vez disso, faziam o inimaginável. Reagiam de maneira que desafiava a lógica e os próprios fundamentos do combate. Sharavi observou que, enquanto suas forças possuíam mais armamentos e números superiores, algo começava a mudar à medida que o conflito se intensificava. A cada vitória obtida, os humanos estavam se tornando mais confiantes, mais ferozes. Eles não estavam recuando, nem se assustando com a destruição que os cercava. Pelo contrário, parecia que quanto mais o perigo aumentava, mais eles estavam dispostos a lutar. Nossos canhões de plasma conseguiram destruir muitas de suas naves, com uma precisão que deveria ter sido fatal, continuou Sharavi. Mas ao invés de se render, eles aceleraram o ataque. Mesmo com suas naves se partindo ao meio, com os corpos sendo jogados no vácuo do espaço, eles continuaram avançando com uma determinação inabalável. Foi nesse momento que o comandante Sharavi começou a perceber a verdadeira natureza do desafio que estava diante de seus olhos. Eles não eram apenas uma espécie que lutava pela sobrevivência. Os humanos estavam travando uma guerra de maneira filosófica. Era uma guerra de vontade, não apenas de poder militar. Eles estavam transformando cada golpe em uma oportunidade de aprender, de se adaptar e de superar seus próprios limites. Enquanto as outras espécies lutavam para vencer, os humanos estavam desafiando a ideia do que significava vencer. A CBF de Arcania, com toda a sua avançada tecnologia e poder militar, estava começando a perceber que estava enfrentando algo muito mais profundo do que uma simples batalha. Sharavi relatou que, em certo ponto, suas forças se sentiram fisicamente esgotadas, como se estivessem combatendo um inimigo que se recusava a desistir, não importando o que fosse feito contra eles. A cada nova ofensiva, os humanos reagiam com mais fervor. Sua estratégia não era apenas sobreviver, mas aprender e adaptar. Isso representava um desafio existencial para os militares da CBFDF. Eu assisti com meus próprios olhos, disse Sharavi, enquanto um navio humano que estava prestes a se desintegrar usou explosivos improvisados para se aproximar e atingir nossas linhas. Eles não se retiraram, não recuaram. Eles simplesmente acharam uma maneira de continuar, e isso era incompreensível. Sharavi também comentou como os humanos, ao contrário de qualquer outra espécie galáctica, não se baseavam apenas na força bruta ou em máquinas de guerra para fazer a diferença. Eles utilizavam estratégias não convencionais, como usar os próprios sistemas de suporte de vida falhos, como armas químicas improvisadas. O que, para qualquer outra civilização,
seria visto como um ato de desespero. Mas para os humanos, isso era apenas mais uma maneira de resistir. A verdade que Sharavi estava finalmente começando a entender era que os humanos não se viam como vítimas da batalha. Pelo contrário, eles viam cada desafio como uma oportunidade para crescer, aprender e se aperfeiçoar. Essa percepção de que os humanos não estavam apenas lutando pela sobrevivência, mas sim para transformar a guerra em uma experiência educativa foi o ponto de inflexão no relato de Sharavi. Ele começou a perceber que a verdadeira força dos humanos estava na maneira como enfrentavam a distorção da realidade. Na sua capacidade de adaptação, eles não eram apenas guerreiros, eram cientistas em combate, transformando a guerra em uma forma de aprendizado colaborativo. Ao longo dessa expansão da batalha, Sharavi testemunhou os humanos até mesmo usarem a própria arma de destruição de realidade da CBF, algo que nunca falhara antes, para aprender com ela, e Iwasela e Sufaver. Ao invés de ser destruído, o comandante Sharavi observou com espanto enquanto os humanos não apenas sobreviveram, mas começaram a explorar o que essa distorção do tempo e espaço poderia ensinar a eles. À medida que o conflito em Vestor Prime se intensificava, Sharavi começou a perceber algo que nenhuma das espécies da galáxia havia antecipado. Ele estava enfrentando uma forma de guerra que não se limitava apenas ao campo de batalha. Os humanos haviam transformado cada aspecto da batalha em uma experiência de aprendizado contínuo. Cada tiro disparado, cada navio destruído, não era apenas uma vitória ou derrota, mas um exercício de adaptação e inovação. Eles estavam usando a guerra como um laboratório de experimentos, onde a exploração científica e a criatividade se tornaram suas armas mais poderosas. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo, disse Sharavi, sua voz agora tensa e com um tom de frustração. Enquanto nossas forças estavam sendo dizimadas, os humanos estavam comemorando cada nova dificuldade como uma oportunidade para aprender e melhorar. Não viemos preparados para isso. Não estava em nossos manuais de guerra. O comandante Sharavi tinha razão. Os humanos não estavam simplesmente reagindo de forma impetuosa, como tantas vezes os outros observadores haviam julgado. Eles estavam estrategicamente aprimorando suas táticas em tempo real. Mesmo quando estavam em desvantagem, os humanos não se retiravam, mas inovavam. Eles utilizavam materiais improvisados, como explosivos caseiros e armas químicas improvisadas, com uma eficiência que desafiava todas as expectativas. Mas o que mais surpreendeu Sharavi não foi apenas sua capacidade de improvisar. Foi como os humanos conseguiram usar até suas falhas como uma vantagem. Em determinado momento, uma das naves humanas, que estava prestes a ser destruída, fez algo que se tornou emblemático para o comandante Sharavi. Em vez de tentar escapar ou se proteger, os humanos usaram seus sistemas de suporte de vida falhados como armas de ataque, criando explosões químicas improvisadas que destruíram parte das nossas linhas de defesa. Para qualquer outra espécie, essa seria uma jogada desesperada. Para os humanos, isso foi apenas mais uma tática inteligente, como se estivessem desafiando as regras estabelecidas sobre o que é possível na guerra. Não apenas usaram suas falhas como vantagens, explicou Sharavi. Eles começaram a perceber que a guerra não era apenas sobre vencer. Eles a viam como uma oportunidade para aprender algo novo a cada momento. Para eles, não havia derrota. Havia apenas mais uma oportunidade de experimentar, à medida que o conflito se desenrolava. O comandante Sharavi começou a ver uma mudança em suas próprias forças. A confiança que antes era absoluta começou a se desgastar. O comando de Arcania tinha sido responsável por algumas das maiores vitórias militares da galáxia, mas agora parecia estar enfrentando uma força totalmente imprevisível. Os humanos estavam quebrando as regras, não apenas das convenções militares, mas também das próprias leis da física. O ponto de virada chegou quando o comandante Sharavi foi forçado a ativar a arma de destruição de realidade, um dispositivo criado pela Confederação de Arcania para reverter o espaço-tempo e causar danos irreparáveis ao inimigo. Esse tipo de arma projetada para manipular as leis fundamentais do universo sempre foi a última linha de defesa da CBF contra qualquer ameaça. Nenhuma outra espécie tinha se atrevido a usar algo tão poderoso. Quando ativamos a arma de destruição de realidade, esperávamos ver os humanos simplesmente desaparecerem, disse Sharavi.
Mas o que vimos foi algo que nem nossos melhores cientistas poderiam prever. Ao invés de sucumbir à força devastadora da arma de destruição de realidade, os humanos não apenas resistiram, mas começaram a explorar as distorções causadas pela manipulação do espaço-tempo. Eles estavam analisando as falhas na própria arma, capturando dados e compartilhando suas descobertas em tempo real. A arma de destruição de realidade, que foi desenvolvida para ser o ponto final de qualquer guerra, estava sendo estudada e melhorada pelos humanos, menos como se fosse uma simples oportunidade de aprendizado. Eu não conseguia compreender, disse Sharavi, sua voz cheia de incredulidade. Eles estavam nos fazendo perder nosso próprio jogo, e de alguma forma estavam se tornando melhores do que nós. O que deveria ser nossa arma final se transformou na oportunidade de aprendizado deles. Foi nesse momento que o comandante Sharavi e sua frota começaram a entender que não estavam apenas enfrentando uma força militar. Eles estavam enfrentando uma cultura de aprendizado contínuo, uma espécie que via a guerra não como um fim, mas como uma ferramenta de desenvolvimento. Para os humanos, cada desafio, cada perda e cada erro eram vistos como etapas para alcançar algo maior. A verdadeira chave do poder dos humanos, como Sharavi começou a perceber, estava na sua capacidade de ver impossibilidades como desafios e de transformar qualquer situação, por mais desesperadora que fosse, em uma oportunidade de evolução. O momento decisivo para Sharavi e sua frota chegou quando os humanos começaram a demonstrar algo que ninguém na galáxia havia previsto. Não só estavam resistindo às nossas táticas mais poderosas, mas estavam usando a guerra como um campo de pesquisa científica, adaptando-se de maneiras que até os mais experientes comandantes da CBF não conseguiram antecipar. O comandante Sharavi estava agora sendo forçado a reconsiderar toda a estratégia da Confederação de Arcania. Seus conceitos sobre o que constitui uma guerra bem-sucedida estavam sendo desmantelados diante de seus olhos. Ele havia enfrentado inimigos em uma infinidade de mundos, lutado contra raças inteiras com poderes inimagináveis, mas nada o preparara para o que os humanos estavam fazendo. Eles não estavam apenas vencendo as batalhas, estavam mudando a própria natureza da guerra. Vimos com nossos próprios olhos, disse Sharavi. Sua voz agora mais frágil, cheia de cansaço. Os humanos estavam se transformando a cada confronto. Cada manobra nossa era analisada, estudada e depois, de alguma forma, melhorada por eles. E cada vez que eles eram desafiados, seus próprios limites eram ultrapassados. Eles estavam nos vencendo, mas não da maneira que estávamos acostumados. Sharavi observou que, enquanto suas forças estavam lutando com as armas mais avançadas, os humanos estavam usando recursos improvisados de maneira incrivelmente eficaz. Um exemplo claro disso foi o uso de suas naves de carga como armas de destruição improvisadas, jogando seus próprios contêineres de biomassa fermentada diretamente em nossos interceptores com velocidade e precisão que desafiavam qualquer explicação lógica. Cada novo ataque parecia mais inusitado e mais eficaz, continuou Sharavi. Estávamos lidando com uma espécie que não só se recusava a morrer, mas estava se adaptando, aprendendo e evoluindo em tempo real. Como uma espécie pode ser tão resiliente, tão incansável? Quando o comando de Arcania decidiu então lançar um de seus maiores trunfos, o protocolo de destruição da realidade, uma das armas mais temidas na galáxia, foi como se um novo capítulo fosse escrito. Essa arma foi criada para manipular o espaço-tempo e destruir qualquer inimigo em seu alcance. Para qualquer espécie convencional, seria o último recurso. No entanto, os humanos não se renderam ao medo da destruição total. Em vez disso, transformaram essa violação da física em uma oportunidade de experimentação. Quando a arma foi ativada, esperávamos que os humanos simplesmente se desintegrassem, como qualquer outro inimigo teria feito, relatou Sharavi. Mas o que vimos foi algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Humanos começaram a explorar as distorções causadas pela arma, usando a distorção da realidade para estudar seus efeitos. Eles não estavam apavorados, eles estavam animados. Eles começaram a coletar dados, a experimentar com os efeitos da manipulação do espaço-tempo. Cada fragmento da nossa arma foi analisado, e até mesmo melhorado pelos humanos, como se estivessem em um laboratório científico, e não em uma batalha mortal. Era como se estivessem se divertindo, disse Sharavi.
seu tom agora carregado de uma frustração crescente. Estávamos usando a arma final e, ao invés de fugir, os humanos estavam aprendendo com ela. Eles estavam tão absorvidos na ciência do combate que ignoraram completamente o terror que sua destruição poderia causar. E não parou por aí. Quando Sharavi e sua frota pensaram que poderiam finalmente subjugar os humanos, eles os surpreenderam novamente. Os humanos não apenas usaram as distorções temporais a seu favor, como também começaram a aplicar tecnologias de forma que as leis da física eram desafiadas de maneiras impensáveis. Eles começaram a surfá-las, criando loops temporais e repetindo ataques, enquanto estavam em diferentes estados de tempo. O conceito de causa e efeito que as outras espécies tomavam como certo foi completamente desfeito. Eu sabia que estávamos enfrentando algo fora do comum, admitiu Sharavi, agora com um tom de desespero na voz. Mas jamais imaginei que os humanos transformariam uma arma de destruição em uma ferramenta de aprendizado. Eles nos ensinaram algo em cada passo. Não era mais sobre vencer ou perder, era sobre como aprender de cada falha e como usar isso para melhorar. O ponto crítico foi quando o ACBF lançou seus mísseis de destruição planetária, que tinham a capacidade de destruir o mundo inteiro. Os humanos, ao invés de serem derrotados, começaram a capturar esses mísseis, desarmá-los e melhorá-los. Eles pegaram os mísseis antes que explodissem e, com suas engenhocas improvisadas, começaram a reprogramá-los, adicionando funcionalidades e potencializando sua destruição. Para Sharavi, isso representou uma virada de jogo. Eles não estavam apenas tentando destruir, mas estavam transformando tudo o que tocavam. Não foi uma batalha, disse Sharavi com amargor. Era um jogo para eles. E de alguma forma estávamos ajudando-os a vencer, nos mostrando como melhorar nossa própria tecnologia. Eles tomaram nossas armas de destruição e as tornaram melhores. Não apenas sobreviveram à nossa força, mas se tornaram melhores do que nós. Para Sharavi, o inimigo estava começando a ser mais inteligente, mais perceptivo e mais imprevisível. A guerra com os humanos estava se tornando mais do que apenas uma luta de armas. Estava se tornando uma batalha de ideias. Um desafio para todas as leis da física, da estratégia militar e da ciência aplicada. Os humanos estavam quebrando as convenções que haviam governado a galáxia por milênios e, de alguma forma, a Confederação de Arcania estava perdendo. À medida que o conflito Investor Prime se aproximava de um ponto crítico, o comandante Sharavi começou a perceber que estava enfrentando algo muito além de uma batalha convencional. Durante séculos, a Confederação de Arcania e outras espécies galácticas haviam dominado o conceito de guerra. Suas forças estavam baseadas em tecnologias superiores, estratégias elaboradas e um código de conduta militar imbatível. A guerra era para eles uma ciência. Eles sabiam como atacar, como defender, como vencer. Mas no momento em que os humanos entraram na batalha, tudo o que Sharavi e seus superiores acreditavam ter como certo começou a ser questionado. Não estamos mais lidando com uma simples invasão ou uma ameaça externa, disse Sharavi, em um tom grave, que refletia a transformação em sua própria compreensão da guerra. Estamos lidando com uma espécie que trata a guerra como uma experiência educacional. Eles não lutam para vencer, eles lutam para aprender. Eles tratam o campo de batalha como uma sala de aula, onde cada batalha é uma lição. Essa epifania foi o ponto de virada no conflito. Os humanos não estavam simplesmente reagindo à violência ou lutando por sobrevivência. Eles estavam estruturando suas táticas, como se estivessem em um laboratório, com uma curiosidade intelectual e uma abordagem colaborativa que não se limitavam ao simples desejo de vitória. Para eles, cada ataque, cada contra-ataque, era uma oportunidade de aprendizado profundo e compartilhamento de conhecimento. A percepção de Sharavi sobre a guerra e sobre os humanos começou a mudar de forma radical. Ele começou a ver o confronto não como uma luta entre duas forças opostas, mas como uma colaboração forçada, uma troca contínua de ideias e estratégias. E, embora essa percepção fosse inicialmente desconcertante, ele não podia deixar de admirar o que estava acontecendo à sua volta. Os humanos estavam, de alguma maneira, tornando o conceito de guerra irreconhecível. Eles estavam aplicando soluções criativas a problemas antigos e transformando táticas tradicionais em algo novo e inovador. Os humanos, em vez de recuar diante da destruição, começaram a melhorar suas próprias armas, suas naves,
e até suas estratégias, utilizando a própria força da CBF e da Haqqaniya contra ela. Eles não estavam apenas revidando, disse Sharavi com um toque de frustração. Eles estavam absorvendo tudo o que tínhamos a oferecer, estudando nossas armas, nossas estratégias e nossas falhas. E então eles nos superaram. Mas foi durante um episódio particularmente chocante que Sharavi percebeu o verdadeiro poder da abordagem dos humanos. Quando a arma de destruição de realidade foi ativada pela última vez, com a intenção de destruir completamente os humanos, algo absolutamente inesperado aconteceu. Os humanos, que estavam no epicentro da distorção do espaço-tempo, começaram a adaptar-se à destruição. Eles não apenas sobreviveram à distorção, eles começaram a usar a distorção como uma ferramenta de aprendizado. Eu vi com meus próprios olhos, relatou Sharavi, sua voz quase inaudível de incredulidade. Os humanos estavam analisando o espaço-tempo que estava sendo destruído, estudando as distorções e, de alguma forma, usando isso para entender melhor os fundamentos da realidade. Eles estavam transformando nossa arma final em um exercício acadêmico. A verdadeira genialidade dos humanos era que eles não viam a destruição como um fim, mas como uma oportunidade de experimentação e evolução. Cada falha, cada pedaço de destruição era uma chance para testar novas ideias, novas teorias. Isso se tornou claro para Sharavi, quando ele percebeu que os humanos estavam começando a transformar suas armas de destruição massiva em ferramentas de pesquisa colaborativa. Eles estavam compartilhando seus dados, suas descobertas e até mesmo suas melhorias tecnológicas com os adversários que haviam sido derrotados. Não havia mais uma simples divisão entre inimigos e aliados. Todos estavam aprendendo juntos. Quando os humanos começaram a recuperar nossas armas e usá-las para seus próprios fins, não era mais sobre uma vitória militar, disse Sharavi, com um olhar distante. Era sobre uma experiência compartilhada. Eles estavam levando a guerra para um nível que nós, da Confederação de Haqqaniya, nunca imaginamos ser possível. O conceito de guerra como aprendizado foi algo completamente novo, algo que Sharavi não podia compreender no início. Eles estavam transformando o caos em conhecimento e o confronto em uma plataforma para o desenvolvimento humano e científico. Cada vez que uma tática era usada contra os humanos, ela não era simplesmente absorvida como parte da estratégia para vencer. Era analisada e compartilhada, o que levou a um ciclo contínuo de inovação. Para eles, não havia fim no processo. Havia apenas aprendizado contínuo e crescimento coletivo. Eu pensei que a guerra fosse sobre poder e controle, disse Sharavi, sua voz agora mais suave. Mas o que vi nos humanos foi algo diferente. Eles estavam nos mostrando que, na verdade, a guerra poderia ser sobre colaboração, sobre transformação, e de alguma forma, estavam vencendo. No final, Sharavi e sua frota se encontraram diante de uma escolha impossível: continuar tentando destruir uma força que se recusava a se submeter, ou começar a aprender com ela. E, à medida que o conflito se arrastava, ele começou a perceber que talvez, apenas talvez, os humanos tivessem algo mais a oferecer do que simples vitórias militares. Eles tinham algo que muitas outras espécies da galáxia nunca haviam considerado: uma filosofia da guerra que tornava até os confrontos mais intensos uma experiência de aprendizado contínuo. Após o tumultuado e inusitado desfecho da batalha em Vestor Prime, as repercussões não se limitavam ao campo de batalha. A vitória dos humanos, não apenas como uma espécie que sobreviveu, mas como uma força que transformou a guerra em um processo educacional, reverberou por toda a galáxia. O comandante Sharavi, ainda processando a extensão daquilo que ele havia testemunhado, começou a perceber que o que ele considerava uma simples batalha de superioridade militar havia se tornado, na verdade, uma revolução filosófica. Eu nunca imaginei que a guerra pudesse ser vista como um processo de aprendizado contínuo, disse Sharavi em uma de suas últimas transmissões. Os humanos não estavam apenas lutando pela sobrevivência. Eles estavam criando um novo modelo para a guerra. Algo que, se nós formos honestos, pode muito bem ser o futuro da galáxia. A verdadeira derrota da CBF da Haqqaniya não foi no campo de batalha. Foi na forma como a humanidade desafiou a estratégia galáctica estabelecida, alterando a própria definição do que é luta, vitória e perda. O conceito de guerra, antes ligado exclusivamente à força militar, aos recursos tecnológicos e à estratégia convencional,
foi remodelado pelos humanos. A ideia de que a violência poderia ser transformada em conhecimento e que até mesmo o caos poderia ser aproveitado como uma plataforma para crescimento intelectual foi uma reviravolta que desestabilizou as fundações de muitas culturas galácticas. Os humanos não tinham o objetivo de destruir por destruição, menos ao contrário, eles buscavam entender, transformar e aprender com cada interação violenta. Em suas táticas, cada movimento, cada ação de combate, era uma tentativa de explorar e desafiar as leis fundamentais da física, da engenharia e da ciência militar. Para eles, a guerra não era o fim, mas um meio para um fim maior, a busca incessante pelo conhecimento. Eles não estavam apenas ganhando, mas criando uma nova forma de existência, onde a luta era tão educacional quanto qualquer teoria acadêmica de universidades. O comandante Sharavi, perplexo, começou a revisar as táticas que seus superiores da CVA haviam utilizado por milênios. Ele começou a perceber que os humanos não estavam destruindo o que conhecíamos. Pelo contrário, eles estavam desconstruindo e reconstruindo tudo o que pensávamos saber sobre guerra e conflito. Sharavi se deu conta de que o verdadeiro poder dos humanos estava em sua capacidade de adaptação, em sua resiliência intelectual e na sua habilidade de inovar sob pressão. Eu pensei que, quando ativássemos a arma de destruição de realidade, teríamos o controle completo, continuou Sharavi. Mas o que vimos foi algo que nunca poderíamos prever. Eles não estavam apenas tentando sobreviver. Eles estavam entendendo o nosso maior poder e usavam isso contra nós, não com mais força, mas com inteligência. O impacto dessa mudança de paradigma não foi apenas percebido pelos humanos e pela CBF, mas também pelos outros membros do Conselho Galáctico. Espécies que antes viam a guerra como uma razão para o poder militar, começaram a reavaliar suas próprias práticas e doutrinas. O conceito de guerra educativa estava se espalhando, desafiando as normas estabelecidas. No entanto, o que os humanos estavam fazendo não foi completamente aceito por todos. Algumas espécies, como os Hartani, com sua visão tradicional e agressiva sobre a guerra, não conseguiam compreender o conceito de aprendizado através do combate. Para eles, a guerra era sobre dominância, controle e a superioridade de uma espécie sobre a outra. Quando foram desafiados pelos humanos, sua resistência inicial foi uma tentativa de afirmar sua própria abordagem militar. Mas, como se mostraria mais tarde, até os Hartani seriam forçados a admitir que os humanos haviam encontrado algo que nenhuma outra espécie da galáxia havia considerado: uma cultura de aprendizagem colaborativa no campo de batalha. Os humanos transformaram a guerra em uma experiência educacional global, observou Sharavi, refletindo sobre o que ele chamava de Revolução Galáctica. E mais importante, eles nos ensinaram que a verdadeira força não está em destruir, mas em aprender e adaptar. Eles nos mostraram que a guerra pode ser uma escola de pensamento. O que aconteceu após a Batalha de Vestor Prime foi algo imprevisto, mas que teve um impacto profundo. O Conselho Galáctico decidiu, após longas discussões, que seria necessário modificar as políticas de guerra e a educação militar nas academias de todo o universo. Uma nova universidade interplanetária foi proposta, destinada a ensinar aos jovens guerreiros das diversas espécies a abordagem humana para a guerra como aprendizado, incorporando os métodos criativos e adaptativos usados pelos humanos. O novo sistema de ensino seria baseado não apenas na força militar, mas no conhecimento colaborativo, no desenvolvimento de soluções criativas para problemas de combate e, acima do tudo, na capacidade de aprender com os erros. Os humanos, de alguma forma, haviam conseguido o que muitas outras espécies nunca conseguiram: transformar um campo de batalha em um campo de estudo. A guerra não era mais apenas um evento de destruição, mas uma jornada de crescimento intelectual e compartilhamento de conhecimento. Não estamos apenas mudando o jogo, disse Sharavi, com um tom de admiração. Estamos redefinindo o próprio conceito de guerra. Estamos criando um futuro onde a destruição e o aprendizado são parte do mesmo processo.